sozinho no meio de um navio, no meio do mar, mas ele vai para o porão do navio. Olha que esconderijo excelente. Sozinho dentro de um porão, dentro de um navio, no meio do mar. Mas diz o livro que ali estava presente o olhar de Deus. Então o que o livro nos mostra é que não há como escapar da presença de Deus. É aquilo que o salmista diz: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali Deus estará. Uma outra maneira de perceber a onipresença de Deus aqui no livro de Jonas é a gente, de forma indireta, e a gente lembrar que no dia lá em que os ninivitas estavam cometendo as suas perversidades, as suas crueldades, as suas atrocidades, eles não imaginavam que ao sacrificar aos ídolos ou aos seus ídolos, o Deus do céu, que é soberano sobre todas as coisas, estava vendo aquilo ali que eles estavam fazendo. Então, essa é uma das principais mensagens do livro de Jonas. Não tem como escapar da presença de Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus enxerga tudo. Quarto, Jonas nos mostra em seu livro a onipotência de Deus. O nome atribuído ao nosso Deus que expressa esse atributo de poder do Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. De quando em vez nós cantamos aqui um hino que fala dos nomes de Deus. Esses nomes, eles revelam atributos de Deus. El Shaddai é aquele nome que mostra o Deus Todo-Poderoso, que tem planos que nunca podem ser frustrados. Provérbios 21 diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Falando acerca de Deus, Jó diz o seguinte: se ele está contra alguém, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Lá no final, Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí então Deus diz assim para Jonas: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí Jonas deve ter pensado o seguinte: ótimo, excelente, que coisa boa, Deus destruir aqueles assírios vai ser algo muito bom. São nossos inimigos, são inimigos de muita gente, são maldosos, a mão de Deus vai pesar sobre eles, isso é excelente. Agora eu ia até lá? De jeito nenhum. Tomara que eles sejam todos exterminados. Jonas pode ter pensado isso. Aí o que ele faz? Ele apanha o navio e segue na direção contrária daquela ordem dada por Deus. E o que acontece? Tempestade, desastre, Jonas é engolido pelo peixe, e lá naquele submarino natural, Jonas faz uma oração, Jonas se arrepende, Deus ordena que o peixe o vomite, Jonas é colocado para fora do peixe, provavelmente precisou tomar um bom banho. E aí então diz o verso 1 e 2 do capítulo 3: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Deus deu uma ordem, o cara fez de tudo, ele foge completamente da ordem dada por Deus, ele faz de tudo. Mas como Deus é poderoso, Deus vai lá e apanha o camarada e diz: eu falei para você vir para cá,
Gente, não adianta tentar ir contra a vontade de Deus. O propósito de Deus vai se cumprir. A história de Jonas é um exemplo clássico disso. A vontade soberana de Deus, por causa do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, ninguém pode ir contra ela. O próprio Deus falou: agindo eu, quem vai me impedir? Então, às vezes, nós caímos na besteira de pensar que os homens, eles podem colocar barreiras para impedir a ação de Deus. Gente, isso é pura tolice. Ninguém consegue segurar um tsunami. Quem consegue deter um terremoto? Quinto, Jonas deixa evidente no seu livro a universalidade do amor de Deus. Preste atenção nisso aqui, porque o que eu vou falar agora é a introdução das próximas mensagens que eu vou pregar sobre Jonas. Jonas, judeu, israelita, faz parte da nação pactuada com Deus. Os assírios, inimigos ferrenhos, malignos, maldosos, inimigos de Deus. Deus vira para o profeta dele, estava na cidade dele, e diz assim: vai lá e prega. Jonas pode ter pensado assim, ó: vai que esses assírios se arrependem. Vai que eles viram crente. E se o Fernandinho Beiramar se arrepender? E se o Macarrão se arrepender? O Bola? O Bruno? Pensou? E se o garotinho realmente for cristão? E se aquela pessoa que eu tanto odeio e menosprezo se arrepender? Irmãos, preste atenção nisso. Nós não estamos preparados para isso aqui, não. Aquela pessoa que a gente tanto odeia e despreza e menospreza, aquelas pessoas que nós gostaríamos de vê-las queimando no fogo do inferno, elas também podem ser alvo da graça de Deus, é o que Jonas está dizendo. Jonas apanha o barco, vai na direção contrária, agindo de forma etnocêntrica. Sabe o que é isso? Um nacionalismo cego. A minha nação é a escolhida por Deus, as outras que queimem no inferno. Deus diz assim, ó: vai lá e prega para aquelas pessoas que você odeia. Nós não conseguimos perceber que o amor de Deus, ele também é derramado sobre outros povos, sobre outras culturas, sobre outras igrejas, tá, gente? Sobre outras pessoas. Deus ama aqueles que nós odiamos. Deus ama aquele que nós não gostamos. Deus ama aqueles que nós torcemos para queimar no inferno. Ou seja, o livro de Jonas nos mostra que ninguém, nem mesmo Israel,
possui o monopólio do amor e da graça de Deus. Quando Pedro precisou ir à casa de Cornélio, quem era Cornélio? Um centurião romano. Pedro disse: eu não vou. Eu não vou porque a mensagem é só para judeu. Deus precisou mandar uma visão para quebrar uma barreira enorme dentro de Pedro. Uma barreira étnica, cultural, preconceituosa, porque Pedro pensava que apenas os judeus eram puros e os gentios eram impuros e mereciam ir para o inferno. Então o livro de Jonas nos mostra que o amor de Deus ele é universal, inclusive para aquelas pessoas que nós odiamos. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 3. Quando ele vai mostrar o seguinte, ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Romanos 3:29. Não é também dos gentios? E ele diz: sim, também dos gentios. Então o livro de Jonas, ele nos ensina acerca da universalidade do amor de Deus. Porque em Cristo, vai dizer o Novo Testamento, não há judeu, nem gentio, nem bárbaro, nem cita, mas um é o Senhor de todos. É sobre isso que eu vou falar mais nos próximos 2 domingos. Sexto e penúltimo lugar, e último lugar, Jonas deixa evidente em seu livro a misericórdia de Deus. Esse é sem dúvida o grande tema do livro de Jonas, a misericórdia de Deus. No livro a gente pode perceber a misericórdia de Deus sobre o próprio Jonas. Por quê? Ele desobedece, ele vai para o lugar contrário de onde deveria ir, ele é lançado ao mar, engolido pelo peixe. Lá no ventre do peixe nós encontramos a sua oração, que é um apelo à misericórdia de Deus. Olha o que diz aí o verso 8 do capítulo 2. Aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Então Jonas, pela misericórdia de Deus, ele se torna uma refeição indigesta, e o peixe vai e o vomita. Então a misericórdia de Deus, ela está presente sobre Jonas, mas a misericórdia de Deus está presente também no livro sobre os ninivitas. Não sei se você já percebeu isso, às vezes vocês que fazem uma leitura mais devocional e não tanto teológica da Bíblia, mas quando você lê o livro de Jonas, você percebe que Jonas, por odiar os ninivitas, por não querer pregar para eles, a mensagem que Jonas prega para eles é curta e grossa. Como alguém que não quer pregar. Pior coisa que tem é você ter que pregar quando não quer pregar. Olha, isso é um fardo enorme. Ter que vir aqui e não querer de jeito nenhum pregar. Jonas chega e diz assim, 40 dias e vocês vão ser destruídos. Foi só isso. Se você quiser olhar no capítulo 3, Jonas chega lá em Nínive e diz assim, 40 dias e o fogo vai descer. Acabou. A mensagem foi só essa. O cara não usa ilustração, não faz apelo, não floreia a mensagem. Ele diz o que precisa, aquilo que é o básico, ele é direto. E algo fantástico acontece. Exatamente aquilo que Jonas mais temia. Os ninivitas creram em Deus e se arrependeram. Olha o que diz verso 9 e 10 do capítulo 3. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira,
de sorte que não pereçamos. São os ninivitas falando. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Um parêntese aqui, nesse ponto da misericórdia de Deus. Falei que Deus foi misericordioso sobre Jonas, e estou falando que Deus é misericordioso sobre os ninivitas. Um parêntese aqui rapidamente. Consegue perceber que o poder não é do mensageiro? O poder é da mensagem, gente. O que muda o coração das pessoas não é o mensageiro, é a mensagem. Por que os pregadores que têm a vida toda errada continuam pregando e Deus abençoa? Porque não é por causa do pregador, é por causa da mensagem. Quando eu for pregar daqui a alguns domingos sobre a ira de Deus, eu vou começar a mensagem lendo um pequeno trecho de um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards pregou esse sermão à luz de velas, lendo o sermão assim, ó, lendo. E ele já tinha pregado essa mensagem na igreja, repetiu a mensagem. Na segunda vez, lendo a mensagem à luz de velas, quando acaba a mensagem, as pessoas estão agarradas na pilastra da igreja, com medo do chão se abrir e eles caírem no inferno. O poder é da mensagem, não é do mensageiro. Fecha o parêntese. Jonas vai lá, não floreia a mensagem, fala rapidinho, é curto e grosso, e eles se arrependem. Essa atitude de Deus sobre os assírios, de levar até eles o arrependimento, é sinal da misericórdia de Deus sobre eles. E aí, Jonas percebe que os camaradas se arrependeram e como que ele reage ao arrependimento dos ninivitas. Olha aí verso 1 do capítulo 4. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando Jonas viu que os ninivitas se arrependeram, ele ficou irritadíssimo. Ele queria proclamar a sentença, a mensagem de juízo, mas ele não estava preparado para a misericórdia de Deus. Olha para cá e preste atenção nisso aqui. Por vezes nós achamos que Deus é duro demais, que Deus é severo demais. Mas existem outras oportunidades que nós achamos que Deus é bondoso demais, é complacente demais. Achamos que Deus foi severo de menos, que Deus foi longânimo demais com o pecado das pessoas. Depende de quê? Daquilo que nos é conveniente. Quando é sobre a gente, severidade demais. Mas quando é sobre o nosso inimigo, bondade demais. Jonas, ele foi mais severo, muito mais severo do que o próprio Deus. Jonas, ele se entristeceu com o arrependimento dos ninivitas. Ele sai da cidade, quem lê a narrativa percebe isso. Ele vai lá, prega em 5 minutos, dá o recado, sai da cidade, ele fica embaixo de uma sombra, lá no alto, só aguardando. Quando que vai vir o juízo? Quando que vai descer o meteoro e destruir tudo? Fica lá só olhando, torcendo. Olha o capítulo 4, verso 6. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou.
E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e direita, e também muitos animais? Gente, o que é isso aqui? Nós condenamos no outro o nosso próprio pecado. Aquilo que Jesus disse para os fariseus: olha, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Isso aqui é muito interessante. Quando é para a gente, beleza. Quando é para os outros, severidade. Que isso? Como que o senhor é capaz de matar uma árvore dessa? Claro, estava fazendo sombra para você, você se compadeceu. Agora, quando é o seu inimigo, você quer que caia fogo do céu. Quem nunca reparou, olha aí como que termina o livro de Jonas. Muito interessante. A forma como termina o livro é interessantíssima. O livro termina com uma pergunta. A parábola do filho pródigo também termina com uma pergunta. O que isso significa? Quando tem uma história bíblica que termina com uma pergunta, aprenda isso. O que é? A grande lição, ela fica no ar. Para quê? Porque o texto evoca de quem está lendo uma resposta. O texto está dizendo assim: se fosse você aqui, como você reagiria? Por isso que termino com a pergunta. Então o livro é um convite a percebermos se nós não somos iguais a Jonas, compassivos com aqueles que amamos e extremamente severos com aqueles de quem discordamos. Como diz um ditado brasileiro: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É isso aqui. O livro é um convite ao quê? A não nos entristecermos quando Deus, de forma graciosa, bondosa e amorosa, dirige àquelas pessoas que nós odiamos a sua graça. Lembra lá da parábola? O pessoal trabalhou o dia inteiro. Aí chega aqueles outros que trabalham 1 hora só. Na hora de acertar as contas, todo mundo recebe o mesmo salário. Aí foi aquele tumulto, aquela revolta: isso não é justo. Como que eles que trabalharam só 1 hora, chegaram aqui 5 horas, saíram 6 horas. Eu estou aqui desde 8 horas da manhã trabalhando, vou receber o mesmo que ele? Aí o dono da fazenda diz assim: o seu olho é mau porque eu sou bom? É o que Deus está dizendo para Jonas: ô Jonas, seu olho é mau porque eu sou bom com os ninivitas? Eu combinei o que com você? Não estou cumprindo? Olha só, o dinheiro é meu, eu faço com o dinheiro que eu quero. O acordo que eu fiz com você eu não estou cumprindo? Então o livro de Jonas é uma burdoada na nossa cabeça, dizendo assim: olha, vocês que são compassivos e generosos e bondosos
com quem lhes é conveniente, e que são severos demais com aqueles que não lhes é conveniente, aprendam essa mensagem. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão mais de 120 mil homens? Mas Deus, como assim ter compaixão daquela gente dura, idólatra, perversa, maldosa, ímpia, cruel, violenta? Essa gente aí que oprimiu o seu povo durante anos e anos. Gente, para nossa alegria e também para nossa indignação, Deus é misericordioso. E o é segundo os princípios dele e não pelos nossos. E deixa eu dizer uma coisa para você, é muito bom que seja assim. Porque se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Porque nós também andávamos desgarrados como eles. Eu vou encerrar lendo. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 12. Mateus 12, a partir do verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. Está terminando a mensagem, não tem como expor tudo o que Jesus está dizendo aqui, mas resumindo o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha. Se os assírios, que eram gentios, incrédulos e duros, se converteram com aquela mensagem michuruca, breve, rápida que Jonas pregou, quanto mais vocês, israelitas, que têm o tempo todo a mim, pregando o tempo inteiro aqui para vocês, eu que sou maior que Jonas, eu que tenho pregado de forma bondosa e generosa, e vocês não se arrependem? O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, a morte e a ressurreição, algo de Cristo, algo grandioso no cristianismo, deveria ser elementos para que nós creiamos. A mensagem de Cristo é uma mensagem muito maior que a mensagem de Jonas. E nós que temos os privilégios que os ninivitas não tiveram, não podemos ter um coração duro, um coração que não se arrepende. Isso significa o quê? Que quando nós não nos arrependemos, os ninivitas, eles são muito melhores do que nós. Eles se arrependeram diante de quê? De evidências e de oportunidades muito menores
do que as nossas.